vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 217 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e estapafúrdios, 2.143 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esqueça daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Na verdade, hoje não vou lançar o desafio de novo, vou aceitar o desafio aqui do Henrique Levi, que eu já joguei algumas vezes aqui nessa faixa de rating. Vamos lá para o peão dama D4. Jogou D5, vamos jogar C4. E aqui eu já falei um pouco, né, do cavalo C3, que tende a ser uma escolha um pouquinho mais preferível do que cavalo F3, mas são diferenças pequenas. Eu tenho jogado mais com esse, mas eu vou jogar cavalo C3 primeiro, vamos ver como é que ele vai reagir. Bispo E7, tá bom. Então qual que é a ideia dele aqui? Ele tá jogando um gambito de dama recusado, que é bem tradicional, só que sem o cavalo F6. Se ele fizer cavalo F6, eu conquisto uma versão um pouco mais agradável, também é totalmente normal, né? Esse lance aqui, a única ideia do bispo E7 é evitar essa variante com o bispo G5, ou dificultar um pouco, né? Se eu tirar o cavalo F3 primeiro, eu já perco algumas, ou perco um pouco de flexibilidade. Então o lance que combina bastante aqui é tomar e bispo F4. Que é a variante principal aqui. Jogou E3, vou jogar E6. Quer dizer, ele jogou C6, eu vou jogar E3, a dislexia tá pegando aqui. E eu quero ameaçar bispo D3 agora. E se ele jogar bispo F5, eu vou jogar G4. Que é exatamente a ideia dessa posição aqui, tá? Porque se eu jogar bispo D3, assim, tem muitos detalhes aqui no gambito de dama recusado que chegamos de novo na estrutura Carlsbad, que já falei algumas vezes pra vocês. Tem muitos detalhes, mas um detalhe bem importante, que praticamente aparece em todas as partidas, é isso. É a luta do preto conseguir colocar o bispo F5 ou do branco fazer bispo D3. Se eu jogar esse, isso aqui tende a ser confortável pro preto, com bispo D3. Eu tenho duas opções principais aqui. Uma é fazer G4, que eu acho que é o que eu vou fazer, que é o lance que eu gosto, ou cavalo E2 e cavalo G3, que é um pouco mais tranquilo, mais posicional, né? Cavalo, cavalo, cavalo G3 eu vou jogar. Bispo G6 e H4. Eu joguei essa posição, algum blitz, alguma coisa. Tá, eu vou jogar o G4 do mesmo jeito. Que é um lance que não é necessariamente super agressivo, tá? É um lance bem posicional. E o nosso queridíssimo, ilustre Mikhail Botvinnik, um dos campeões mundiais mais importantes e mais influentes para a evolução do xadrez, ele gostava muito desses planos de jogar G4 e às vezes fazer um F3. Às vezes ele fazia até roque pequeno com peão em G4. O peão em G4 é bom para ganhar o espaço. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque querendo ou não, meu rei vai ficar um pouco mais instável, né, depois que eu fizer o G4. Ele tá pensando, quer dizer que não tá muito na zona de conforto, no conhecimento dele, parece. E agora estou cismando que o microfone tá um pouco baixo de novo. Cada dia. Agora acho que melhorou um pouco, tá bom. Eu não sei por que ele desajusta, eu não entendo isso. Uma coisa que eu nunca vou entender das lives que eu fazia, que eu ainda faço com pouca frequência, né? E dos vídeos, que às vezes as coisas desajustam. Uma configuração você deixou de um jeito, vai lá e muda, né? Vai entender. Ele pode jogar bispo G6 ou bispo E6, aqui são os principais. Esse eu acho que é mais natural, mas aí H4 é uma reação boa contra o bispo G6. E contra o bispo E6 também H4. Isso é um lance estranho, né, de fazer. Porque eu poderia fazer outras coisas, mas é importante fazer. Ah, bispo C8, curioso. É um lance, né? É uma jogada possível. É interessante porque se ele jogasse bispo E6, H4 é bom. E aí, se ele toma, eu tenho dama B3, porque ele tem muita dificuldade para defender o peão. Agora com o bispo C8, perde um pouco a força o H4, né? Porque ele pode tomar. Eu vou ter um pouco de compensação, né? Mas agora dama B3 não faz sentido. O bispo já está em C8, né? Então, eu vou jogar bispo D3 aqui, um lance natural. Não sei exatamente como é que vai ser minha organização de peças aqui, né? Um detalhe que eu acabei de perceber é que talvez H5, é exatamente.
Não sei se chega a ser um lance bom. Porque H3 eu não posso, minha torre tá caindo. Se eu jogar G5, ele joga bispo toma. Então eu tenho que tomar o peão. Né? E cavalo F6, H6 eu jogo. Eu pelo menos conquistei a casa do meu bispo, né? Se ele recuperar o peão e não danificar a estrutura dele, ele tá melhor aqui. Mas eu vou fazer H6 pra evitar a captura, né? Bispo P2 é possível, pra falar a verdade. Mas eu tô um pouquinho esquisito, né? Vou fazer um H6 aqui. Eu acho que G6 é chato aqui. Mas segue a vida. Ele vai perder uns tempos pra tomar esse peão, né? Porque se ele tomar, eu tô tranquilo aqui. Eu tenho que estar melhor. Cavalo F3, cavalo E5, sei lá. Esse lance danifica muito a estrutura. Então ele tem que jogar G6. Eu acho que ele tem que acreditar que ele vai conseguir pegar esse peão sem danificar a estrutura, né? Seria o sonho pra ele. Então pra mim tem que ser G6 aqui. É, não vejo outra opção pra ele aqui, né? Que peão toma. E aqui na questão de cálculo, né? A única coisa do cálculo é que G6 tem que calcular um pouco para ver se eu consigo sustentar o peão. Se eu não tiver uma maneira muito clara, que não parece que eu tenho, ele tem que jogar G6, porque então, GH6 não acho que é bom para ele. Tudo bem que meu peão também está isolado, né? Mas aqui minhas peças estão muito melhores que a dele, tenho certeza. Cavalo F3 para cavalo E5, né? Mas é talvez bispo G4, me chateia um pouco. Posso começar com dama C2, né? E se cavalo H5, bispo G3 em último caso, eu tô muito bem organizado aqui, né? É, cavalo F3 tem cara que é bom, mas aí bispo G4, H3, bispo H5, bispo P2 volta. Vou jogar dama C2. Até poderia fazer H3. H3 era um lance com duas ideias, né? Mas não é lento, parece H3, né? Pra dificultar esse e pra não ter bispo G4 contra o cavalo F3. Não tá bom dama C2. Eu quero rocar grande aqui também, né? Muito provavelmente. O Levi tá pensando bastante aqui. Tempos equilibrados. Ah, não, mas agora ameacei cavalo F3 também, né? Porque não tem mais a cravada. Cavalo F3, cavalo E5, eu tenho ideias de ataque muito boas aqui. Porque se ele fizesse G6, ele teria a esperança, né? De fazer cavalo H5 e depois tomar esse peão com a torre. E manter a estrutura superior à minha. Eu acho que eu estaria bem de toda forma, não sei. Mas você vê que o H5 já é uma ideia posicional dele, né? Ele tenta quebrar a minha estrutura aqui. A ideia é bem legal, né? Mas a execução acho que não foi boa. Inclusive, cavalo H5 eu tenho esse, tô falando besteira, né? Bispo E5 é super chato, né? Vai ter que fazer um bispo F6, esquisito pra caramba, né? Sei lá. Posição desagradável aqui pras pretas. Interessante esse. Ele não quer deixar eu rocar. E também tira cavalo F3. Interessante. Mas acho que eu vou jogar H3 pensando bem, né? Que é um lance que eu já queria fazer de graça. Tem uma pequena desvantagem em H3, que eu perco essa casa segura pro bispo, né? Então, tipo H3, bispo H5, cavalo E2. Preparando tanto o rocão como o cavalo G3 muitas vezes, né? Cavalo E2. É, tem que estar bom pro branco isso aqui, né? Tem F3 também. Não tem nada de errado com F3. Nada de errado, né? Bispo H5, rocão, ele tá com problemas de desenvolvimento. Esse deve ser até mais ambicioso aqui. Ele pode voltar bispo E6. E aí cavalo E2, talvez, né? E se cavalo H5 eu deixo, né? É, o F3 bispo H5. Aí rocão. Cavalo BD7. Só que eu tenho um problema aqui que eu não consigo fazer o cavalo G3, né? Tá caindo o peão de F3. Vou fazer o H3, vai. Ele vai puxar pra cá. E aí cavalo E2. Eu não tô preocupado com bispo F3, né? Porque vamos dizer que ele vai jogar aqui, eu jogo aqui, ele pode começar com esse, né? E esse bispo vai ser removido daí de algum jeito, por bem ou por mal, né? Não acho que é bom pra ele. Eu vou fazer cavalo E2. Repara que o bispo não tem essa casa, né? Porque eu tô controlando bem. E daqui a pouco tem esse tipo de ideia também.
né? Pena que ele tem essa casa, então o F3 tinha algumas vantagens. Tipo D6 pode ser, aí talvez bispo E5, né? Troca, troca, cavalo D7, E6, peão toma, bispo G6, cheque, toma, toma. Rei E7, cavalo D4, sei lá. Tem dama G7, cheque também. Então, uma dica muito importante que eu sempre usei muito para minha vida, e o Milos já me falou isso muitas vezes, que a maior evolução de todas que o Milos conseguiu, Milos foi o cara que chegou mais longe no ranking mundial entre os brasileiros depois do Mequinho, tá? Ele chegou a ser número 38 do mundo, se não me engano, o Milos, né? Milos que já não joga faz um bom tempo os torneios. Mas ele fala que o melhor jeito para ele evoluir o cálculo dele é realmente se forçando a calcular o máximo possível durante as partidas. Tipo, eu agora falando de mim, eu sempre fiz muito exercício de tática no começo, quando tava evoluindo. Ele falou que fazia muito raramente. Ele falou que o que ajudou demais mesmo na evolução de cálculo de visualização dele é na hora da partida 100% de concentração e muito cálculo durante a partida. Então, por exemplo, eu tô viajando aqui numa linha do cavalo E5, né, que eu falei. Agora até esqueci como que é a linha. Ah, bispo D6, bispo E5, toma, toma, cavalo D7, E6, peão toma, bispo G6, cheque, troca, troca, rei E7, aí eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho dama G7. São lances aleatórios. Se você consegue fazer isso, tentar sempre calcular durante a partida, é como se você estivesse fazendo um treino de cálculo, né, durante a partida também. É muito perigoso o que ele tá fazendo agora. Ele quer rocar grande também, só que ele vai ficar com o rei completamente fatiado aqui, né? Acho que eu vou jogar rei B1, que é um lance útil em vários cenários. E eu tenho o bispo F5, né? Ele tá quase levando mate aqui com esse rei, né? Eu tô sendo um pouco dramático, mas ele tem muita dificuldade aqui. Porque imagina assim, ele vai fazer o rocão, porque ele não tem onde botar o rei aqui, né? Esse que é o problema, ele não tem onde botar o rei. Ele tem que fazer o rocão, talvez, que é menos pior. Só que eu faço esse. Ou nem preciso fazer esse. Quando ele tirar o cavalo pra tentar trocar os bispos, eu dou cheque. Ele vai ter que voltar o cavalo pra D7. O rei fica muito perigoso ali em C8, né? Eu tenho até um cavalo B5 agora também, né? Se ele rocar grande, eu tô quase dando um cavalo A7 mate, né? E olha que engraçado, se a dama sair daqui, o cavalo sair daqui, vamos dizer que ele faça rocão, certo? Sai o cavalo. Interessante o cavalo F8. Vamos dizer que ele fez rocão, certo? Fez rocão, eu tiro a dama, tiro o cavalo. Eu tenho dama por C6 sacrificando a minha dama. B por C6, bispo A6 mate. Tem um nome esse mate, você sabe qual que é o nome desse mate? Eu vou falar no fim do vídeo. Cavalo F8 ele jogou, tá? Ele tá bem desconfortável com o rocão, né? Dá pra ver. Eu quero botar. Ah, com a torre C1 aqui, né? Tá, eu queria achar uma casa boa pra torre aqui. Eu quero botar o cavalo ou aqui ou aqui. Não, mas tá caindo a torre. E torre C1 pra mim é um lance excelente, né? Não sei se tem outro tipo de golpe aqui. Ah, ele quer fazer esse. Interessante. Vou jogar torre C1 do mesmo jeito. Interessante esse. Dá uma ajeitada nas peças dele. Porque elimina o bispo, pelo menos. Ele segue levando um baita ataque, mesmo sem os bispos. Mas é uma decisão boa dele, bispo G6. Só que eu suspeito que ele pode querer jogar isso. Se ele jogar esse, ele... é uma ideia muito boa. Muito boa, olha. A posição dele segue bem desagradável, mas isso aqui dá uma aliviada boa pra ele. Ele dá utilidade pro bispo, né? Ah, inclusive eu não vou mais botar o cavalo aqui, eu vou botar o cavalo aqui agora, né? Porque se ele tomar, eu tomo, cavalo G6. Tem tanto lance bom, até cavalo F5 vai destruir ele por ataque, né? Porque minha ideia inicial era fazer um desse, que é bem sossegado, e cavalo F4, mas eu tenho essa casa à disposição agora, né? O cavalo em F5 é um pesadelo pra ele, né? Ele ainda vai ter um bispo B4, mas tem que estar bem ruim aqui. É que a estrutura dele é muito boa, né? Essa estrutura central aqui da Carlsbad para as pretas. Eu tinha alguma coisa aqui? Não, né? Não, não, não. Tá bom. O problema é que virou um blitz isso aqui, né? É uma partida rápida, virou um blitz, né? Porque estamos saindo da abertura agora. Eu tenho 3 minutos e 13, ele tem 2 minutos e 47 nesse momento. H5. Esse parece o lance lento, né? Ele tava no caminho certo, eu acho. Tinha que trocar e cavalo G6, né? Agora eu posso botar o cavalo em F5, né? E ele vai ter que lidar com esse cavalo aqui.
Ele vai ter que dar o bispo, né? Que é um problemaço pra ele. Aqui é tão bom o cavalo F5 que não dá nem vontade, mas eu vou botar o cavalo F5, ele vai ter que tomar. E agora ele tem muita casa fraca, tem um controle total com os dois bispos, né? Ele nem consegue rocar mais. E eu vou fazer o que a gente chama de ataque lento, né? Que seria tomar, jogar a torre G1 e talvez até um E4, que nem é um ataque tão lento assim, né? O E4 explodindo aqui o centro. Mas eu posso acrescentando a pressão aos poucos, né? E esse conceito é legal também, de você incrementando a pressão da posição. Ele tem que tomar esse cavalo, né? Tô ameaçando às vezes cheque, tomar aqui, né? Bispo B4 é um lance. Mas... No último caso, o cavalo Bispo E5 tá quase ganhando já também, né? Tá bem perto de cair a casa aqui pra ele. O rei dele tá muito mal, né? Tomou? Necessário? Cavalo E6. É, tem que ser, tem que fazer isso, né? Eu já tenho um bispo por E6 se eu quiser. Olha só, mais uma linha pra calcular. Em bispo E6, F por E6, dama G6, rei D7. Olha que legal, né? Não sei se ele pensou nisso, mas isso é uma armadilha, na verdade, né? Eu não vou perder nada se eu fizer isso, mas quer dizer, eu perco uma parte enorme da vantagem tomando em E6. Porque dama G6, rei D7, o rei dele tá seguro em D7. Então vamos tentar eliminar o preconceito e falar, bom, o rei no centro tá mal? Nem sempre. Né? O rei tá super bem em D7 aqui. E ele juntou os peões. Então eu vou jogar bispo E5, mantendo a atenção aqui. Eu tomo a hora que eu quiser em E6. Né? E agora tá vindo torre G1. E talvez E4 também, né? Tá cravado aqui. Ele pode rocar, mas vai ser muito ruim o rock, né? Tá todo totalmente cravado dos dois lados aqui. Ele não consegue remover meus dois bispos, né? Ele tá quase levando uns sacrifícios bonitos aqui. Mas eu vou jogar um torre G1 simples. E vai cair o tempo dele desse jeito, né? Ele tá pensando muito aqui. Torre G1, mas agora eu quero esse contato, né? Tá, e alguma outra coisa? Bom, vou jogar Torre G1 na preguiça. Ele vai rocar grande. Curiosamente, não tá tão fácil invadir aqui, né? Curiosamente, não tá tão fácil. Eu quero fazer, vou fazer um A3 aqui pra passar a bola pra ele, que ele tem muita dificuldade pra fazer lance. Eu não sei bem qual que é a minha. Tô meio sem objetividade aqui. Rei D7. E4 tem cara que vai ganhar por ataque aqui, né? E4, peão toma. Vou fazer esse. Parece muito, muito bonito esse, né? Que ele tá nessa cravada, né? Ele não consegue jogar bispo D6 aqui. Porque tá caindo o cavalo também. Eu tô reforçando com o cavalo F4. Ele vai acabar tomando em G1 por falta de opção, né? Ele pode tomar e torre G8, né? Dama B6. Ele meio que tá ameaçando isso, mas eu posso jogar aqui, né? Se tomar aqui, tá caindo em A3. É muita peça na cabeça dele aqui, né? Incrivelmente eu não tô ameaçando nada, eu acho. Eu tenho que estar ameaçando alguma coisa, não é possível, né? Mas eu não tô vendo ainda. Ah, bispo E6 talvez, né? Talvez torre G8, bispo E6, peão F por E6, bispo F6, dama H7. Ah, ainda tem torre G7, né? É que vai cair o tempo dele assim, né? Já tá caindo esse peão agora, se eu quiser. E certamente tem coisa melhor. Que H4 é um lance engraçado, né? Que loucura, né? Não ter nada aqui matador mesmo. Ah, não. Bispo E6 primeiro. Toma e dama H7 cheque, né? Tá bom. Não, bispo F6 primeiro, então, tá bom. E bispo E6 dama H7, aí acabou, tá bom. Não, aqui não tinha como ele sobreviver, né? Porque se eu tomo o primeiro, ele tem torre G7 ainda, né? Agora vai cair a torre. Ou vai cair a torre, ou vai cair uma peça em G7, né? E ele não tem contra-ataque. Olha como é importante ter o rei seguro aqui, né? Acho que ele vai abandonar aqui. Jogou lá. Ele vai ter um bispo por A3, mas não vai dar certo ainda, né? Ele achou malandro. Malandro. Eu tenho sempre torre C2 aqui, então tá tranquilo, né? Como que eu vou ganhar aqui? Ah, dama F7 é engraçado, né? Se rei C8, dama E8, eu vou pegar. Dama F7 é bom aqui. Porque esse bispo E7, cavalo G6, né? Agora cavalo E6, dama E8 mate. Dama E8 mate em 2. Eu tinha torre C2 em último caso também, né? Beleza. Vamos pra análise. Sempre uma partida instrutiva aqui nessa estrutura.
Olá, Cricor, manda um salve pra monarquia inglesa. Mandaram aqui. Como assim? O Levi mandou, cê é louco, não dá não. Eu joguei com ele na última temporada, eu fiquei pior até. Não lembro se foi uma siciliana, não lembro que abertura que foi. Mas foi a parte que eu fiquei pior em vários momentos até. Essa aqui ficou difícil pra ele desde o começo, né? Vamos fazer uma análise. Vou mandar um GG aqui. Não sei como sempre meu rei fica mal. Ele mandou aqui no chat. Vamos pra análise, bora. Precisão foi boa, muito boa. 94,9. Aceitarei a precisão aqui do Stockfish. 78,4 para ele. Teve uma impressão para mim, 8 para ele, um erro dele também. 100 excelentes e 100 brilhantes, infelizmente. Vamos lá. Então, uma coisa que é bem recorrente nesse nível, porque assim, muitas das dicas que eu dou aqui, eu tô tentando sempre o quê? Atingir o adversário que eu joguei e a faixa de rating desse jogador, né? Só que vamos lembrar o seguinte, ele não tá enfrentando um jogador de 2100, né? Então qual que é o meu primeiro comentário aqui? Se essa, por exemplo, é a defesa principal dele, esse gambito de dama recusado, o que eu sempre digo é que eu acho que ele devia conhecer um pouco mais, talvez aqui, talvez o G4. Mas o que acontece? Volta naquele assunto de sempre. O Levi costuma ter esse rating, 2100 de rápidas, né? Que é um rating extremamente difícil, né? Já é uma parte bem ali de cima, né, dos jogadores do chess.com, comparado com a média, né, dos jogadores. Mas ainda assim ele não vai encontrar jogadores tão teóricos assim, né? Principalmente na internet. Jogadores jogam muito assim, vão tirando as peças e aí tem muita habilidade de prática mesmo, né? Calculam bem e tal. Então eu vou perguntar pra ele depois, que nem eu já perguntei pro Daniel, inclusive, Daniel Flamengo, né? Que a gente gravou aquela Grunfeld. Ele até comentou, inclusive, tá? Abrindo um parênteses aqui. O Daniel falou que aquela variante que eu joguei, ele não enfrentava praticamente nunca, porque ninguém jogava certo contra ele, né? E o Daniel tem uma faixa muito parecida com o Levi aqui, com o Henrique Levi, 2.100, 2.100 cento e pouco. E a realidade é essa. Eu tenho quase certeza que ele não vai enfrentar essa variante que eu tô jogando, que é a variante principal. No final não é demais. Aqui o G4 é um lance principal, tem milhares de partidas aqui, é um lance super antigo. Mas, querendo ou não, é uma linha que você tem que saber pra jogar. Senão você faz o que aqui? Bispo D3, e aí o preto troca e tá tranquilo, né? Cavalo F3, que é um lance totalmente inofensivo. Ou cavalo E2, que não é um lance fácil, porque você fecha o seu bispo aqui. É óbvio que tem uma ideia clara, né? Mas é um lance que não é tão intuitivo assim, vamos dizer. Se eu pegar aqui o explorador de aberturas, não vamos navegar nas variantes aqui, porque a partida não foi curta também de tempo, né? Mas aqui eu tenho 1.100 partidas nessa posição, 550 G4 e 340 cavalo E2. Aí tem alguns bispo D3, alguns cavalo F3, alguns H3. Só vou olhar a primeira partida que eu sempre gosto, né? Dessa mini pesquisa histórica aqui. Ó, tem Kasparov e Karpov. Vamos ver o G4 que inventou. Ah, tem várias do Karpov de pretas. Olha só que legal, o Botvinnik. Falei dele. Não sabia que tinha. Tem várias do Botvinnik aqui. O que eu sabia é que ele gostava dessa estrutura de peões, né? A primeira mesmo aqui é Botvinnik Petrosian. É do match deles. Nossa, que eu vi esse livro. O match do Campeonato Mundial de 63. Não lembro que aconteceu 3 vezes essa variante. Muito bom esse livro, inclusive. Muito bom mesmo. Botvinnik Petrosian, match 63 pelo Campeonato Mundial. Não vou passar as partidas aqui, tá? Mas teve uma vitória do Botvinnik, uma do Petrosian e um empate. Tá, mas enfim, só pra dar um contexto histórico aqui, né? Mas qual que é o meu ponto? Que nesse nível que ele tá, às vezes é legal aprofundar um pouco mais as aberturas, né? Um pouco mais. É claro que isso é infinito, né? Sempre que você fala, vou aprofundar só um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não tem limite. Mas é a dica que eu daria, porque essa linha aqui ainda é bem principal. E, por exemplo, depois de Bispo E7, muita gente eu sei que vai trocar. Bispo F4 não é um lance tão óbvio assim, tem cavalo F3 mais natural, né? Mas o Bispo F5 aqui sim vai enfrentar bastante o G4. Contra o adversário mais preparado. Bispo C8, para mim é um lance que faz sentido até. Porque o G4, para mim,
ele às vezes é um pouco problemático, assim. O Engine não gosta, mas é um lance que pra mim não é ruim. Ó, ele até achou interessante, né? Novidades, Bispo C8, olha que interessante. Ele dá como imprecisão aqui, mas pra mim é um lance aceitável. Justamente por isso, porque esse H4, que é o lance que ele indica mesmo, eu acharia que ele pode tomar em H4. Porque pra mim a conexão do sacrifício de peão era sempre com o dama B3. E aqui o Engine é o Engine, né? Então ele acha que tá tudo bem, ele fala bis P2 e o branco tem compensação. Concordo que tem compensação aqui, mas eu não daria esse peão desse jeito. Então, dito isso, o bispo C8 é interessante, de verdade. Eu joguei bispo D3 e agora bispo D6, talvez pra ele, né? Combatendo aqui meu bispo. Ele jogou H5 e agora eu tomei, né? Ele podia vir mais calmo, né? Cavalo D7, até cavalo H6, mas ele não recupera o peão tão fácil, né? H6, pra mim ele tem que jogar G6. Pra mim o erro dele principal é tomar aqui. A jogabilidade dele fica muito difícil depois. Muito difícil. Aqui ele indica um dama C2, cavalo H5. Acho que cavalo E2 aqui eu jogo mesmo, né? E tão muito organizado aqui de brancas. Vamos dizer que ele toma, torre H6. Eu faço rocão. Sei lá. Se bem que eu não sei se o preto tá mal aqui, não. Não, ele gosta do preto aqui. Superficial que eu fiz aqui. Deve ter alguma outra sugestão pro branco, não sei. Não, não foi bom cavalo E2. Ah, eu tenho um golpe aqui, bispo B8 e bispo G6. Enfim, eu já tô viajando um pouco na maionese aqui. Mas ele tem que jogar G6 aqui, pelo que eu expliquei na partida. Quando ele toma aqui, ele me dá uma vantagem estratégica por muito tempo, né? Eu joguei dama C2, bispo G4, H3 e agora cavalo E2. A vida dele é muito difícil aqui, né? Talvez bispo D6 pra contestar o meu bispo, né? E agora ele tem uns problemaços pra botar as peças dele em jogo, né? Como eu gosto desse rei B1, né? Que é um lance que sai dos temas, resolve em A2, resolve qualquer coisa aqui, abre um torre C1, né? E numa posição agressiva como essa, mesmo assim o Engine gosta de rei B1, né? Muito legal isso. Aí ele puxou o cavalo F8 e agora a torre HG1, né? Torre C1, aliás, eu joguei primeiro. Cavalo G3, que é um lance excelente. Então esse é o ponto da estratégia. Como eu consegui uma vantagem estratégica, meu jogo fica fácil. Então aqui, agora tomou um caráter mais aberto a posição, né? Mas ali tem muita estratégia, muito jogo posicional no começo. E não tem tanta tática assim. Então nesse momento, quando você consegue superar seu adversário no ponto de vista estratégico, seu jogo fica muito fácil. O jogo dele tá difícil aqui. Porque o rei dele tá problemático, né? Ele toma, ele não consegue rocar nunca mais agora depois de bispo E5, né? Quer dizer, rock deve perder aqui de alguma forma, não sei. No mínimo torre G1, né? Não sei se tem coisa mais decisiva aqui. É, ele já fala que tá praticamente ganho. Um cavalo E2 com a mesma ideia. Torre G1, cavalo F4, ele não consegue se desvencilhar aqui, né? Tá tudo cravado aqui. Bispo D6 perde aqui também. Então torre G8, torre G1. E outra coisa, um assunto que volta muito, muito recorrente lá no grupo do WhatsApp dos alunos dos meus cursos, que você pode adquirir, qualquer um dos meus 3 cursos. O quarto está a caminho, está no forno, tá para sair em algum momento logo, né? Os links estão aqui na descrição desse e de todos os vídeos. Lá no grupo do WhatsApp, uma dúvida muito recorrente que o pessoal tem, e eu falo porque perguntaram de novo esses dias, né? Mostraram uma posição de uma siciliana e falaram, pô, Cricor, aqui por que o Engine gosta desse lance e não desse? No lance 3, 4, assim, no começo da abertura, né? E o que eu falei, que eu falo aqui nos vídeos? Numa posição muito inicial de abertura, é completamente inútil você usar o Engine, né? Independente do seu nível. Você pode ter 1000 de rating, pode ter 2000, pode ter 3000. O melhor jeito de você aprender aberturas de maneira mais profunda e mais correta mesmo é vendo as partidas. Então, por exemplo, vamos dizer que o Levi vai estudar essa partida depois. Quando ele joga bispo F5 G4, ele não deve olhar para o Engine e ver qual é a melhor resposta, né? Geralmente a resposta do Engine vai bater com as partidas da base, mas nem sempre. Porque o Engine, o que ele tem de tempo para analisar isso aqui? Ele vai ter o quê? 1 minuto. O pessoal vai deixar 1 minuto e vai falar: bom, esse é o melhor lance. Essa posição é jogada desde 1963. Vamos fazer a conta? São quantos anos? São 61 anos, eu acho. É isso. Então, essa posição é jogada há mais de 60 anos. Em quem que você prefere confiar? Em vários campeões mundiais, jogadores que usaram o computador, né? Os mais recentes usaram o computador
e estudar isso aqui durante 60 anos ou análise de 1 minuto do Engine? Porque nesses 60 anos, se pegar os últimos 20, pelo menos, o pessoal gastou horas e dias com o Engine, provavelmente. Então, assim, não faz sentido você analisar esses lances iniciais no computador. Nenhum sentido. Não é que é ruim para sua faixa de rate, é que é ruim, é um estudo errado e ponto final. Né? Aqui ele me indica a BISP 6 como melhor lance, que é realmente o lance mais jogado. Mas se você entrar numa partida ali do Petrosian, com Botvinnik, ou outras do Kasparov e Karpov, né? Porque vai ser um pouco mais recente. Você vai entender os planos, o que fazer, né? O que adianta você olhar o BISP 6 aqui e ficar olhando pro lance? Você vai adicionar isso no seu repertório, mas e depois? O que eu vou fazer, né? Então esse ponto é essencial, que eu repito bastante aqui, mas eu só repito porque as perguntas continuam vindo. No dia que parar de vir essas perguntas, eu paro de falar sobre isso. Mas eu acho que é necessário ainda. Inclusive, eu abri uma live, foi anteontem, né? Não, ontem, aliás, no domingo. E o pessoal volta muito nessas perguntas, né? De engine, de estudo, de abertura, né? Então tem que se afastar um pouco disso, né? Aí o outro assunto é que você nem devia estar estudando abertura, provavelmente. A não ser que você tenha 2.000, 2.200 de rate, pelo menos. Você nem devia estar se preocupando com abertura. Isso que eu falo é um estudo pro meu adversário aqui. Tô falando de jogadores na faixa de 2.000, 2.200 que já tem que realmente ter um pouco de contato com o estudo de abertura, assim, mais preciso, né? Bom, dito isso, ele jogou Torre G8, Torre G1, Rocão. Eu joguei um A3, meio sem ideia. E agora Cavaleiro 2 tem uma cara excelente aqui, né? E esse E4 parece muito com o E4 que deve ser bom aqui, né? Com o E4 que eu falo, que até a capa, inclusive, desse vídeo, uns 2, 3 vídeos, uns 4 vídeos atrás, talvez, que esse é um lance que deve ser bom. Não sei. Tem que ser bom esse lance. Pode não ser o melhor, mas tem que ser um lance decente, porque eu tô abrindo a posição aqui. Ele mantém a vantagem. Só que eu não quero fazer isso, eu não quero quebrar minha estrutura. Por que eu vou fazer isso se eu tenho um lance mais harmônico, Cavaleiro 2 aqui? Eu mantenho a pressão e não preciso enfraquecer nada. Muito melhor, né? Ele jogou esse, agora eu venho com a pressão máxima aqui. É incrível que eu não tenho uma ameaça muito imediata, né? Ah, não, no fim eu tinha, né? Eu tinha Bispo F6, ok. Eu tomei Bispo E6 e aí da Maga 7 caiu uma peça, né? Bispo E7, ele abandonou, né? Bom, ele jogou ainda esse. E aí, cheque, cheque. E mate. Ele não faz a diferença também, não ia escapar de toda forma. Mas legal aqui, e nessa faixa de a gente tá encontrando muito isso mesmo, né? Algumas dicas de que alguns jogadores realmente têm que olhar um pouco mais para abertura, um pouco, quando você chegar nessa faixa, né? Que é uma faixa já extremamente avançada, né? Deve ser, sei lá, 0,5%, 1% do chess.com, né? Esses dois 200 que ele tem quase. E depois, claro, esse bispo C8, né? Que foi interessante até. Mas é claro que era melhor saber a teoria, né? E pra mim o lance errado aqui é G6. Depois que ele toma aqui, as sugestões do Engine eu não acredito que ele poderia melhorar muito a posição, não. Né? Ele tem que tentar o quê? Né? E esse conceito é o quê? Talvez esteja no meu livro, tá? Esse tema. Que é você tem que. O papo de coach agora no extremo, né? Você tem que ter um motivo pra estar feliz. É isso. Isso é muito real numa partida de xadrez. Quando ele toma aqui, ele não tem nenhum motivo pra estar feliz. Né? Ok, ele tem uma estrutura boa, né? Que é uma estrutura tradicional, beleza, né? Tá seguindo um padrão, mas aqui ele tem um motivo para estar feliz. Se ele conseguir recuperar esse peão em boas condições, ele tem uma estrutura boa e eu tenho um peão fraco. E ele tá com o rei seguro, inclusive, que o rei pode chegar para cá e para cá. Então, às vezes, você se arrisca numa situação para ter um motivo para estar feliz. Né? Mais coach que isso é impossível, né? Mas é muito real isso no xadrez de verdade. Porque às vezes sua posição tá completamente arruinada. Tá levando mate, tá sem desenvolvimento, mas se você sobreviver desse ataque, você tem uma, de repente, 2 peões a mais. Então você tem um motivo pra estar feliz, entendeu? Porque se você tá levando ataque, sem desenvolvimento, 2 peões a mais, tudo enfraquecido, não tem o que dar certo pra você. Você já tá destinado ao fracasso completo, né? Se você pelo menos ganhar uns 2 peões, mesmo perdido, e tentar se defender o máximo possível, se você sobreviver àquele ataque, você vai ganhar o final, né? Ou vai ter chances boas no final. Isso é uma coisa que você aprende na prática muito. E às vezes é melhor você entrar se envolvendo com mais risco numa posição para ter uma perspectiva das coisas darem certo no futuro, né? Espero que tenha sido legal esse raciocínio. E com isso finalizamos essa análise vitória número 218.
O Levi abandonou aqui no lance 32. 218 vitórias e terminamos com 2.152 de rate. Se você gostou aqui do vídeo, da análise da partida, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu. Ah, não falei do mate. Não falei o nome do mate, vou ter que falar agora, né? Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Né? A memória tá de velho já, mas é. Tive um lapso de juventude aqui. Tá, deixa eu mostrar aqui o mate. Pra finalizar o vídeo de verdade. Aqui, né? Se ele jogar rock grande e eu jogar, sei lá, um lance aleatório aqui. Não sei nem pra onde botar o cavalo, né? Aqui, e ele vai botar a dama aqui, por exemplo, dama E1. Então, claro que eu posso tomar a dama dele, mas eu tenho o famoso mate de Bolden. Bispo A6 mate. Quem que lembrou que eu não tinha falado o nome aqui? Olha só. Esse é o famoso mate de Boden, quando fica os dois bispos rasgando aqui, né? Dama C6 sacrificando, lá, e bispo A6 mate. Claro que ele não jogaria Dama E1, mas é uma ideia que estava lá, poderia ser um tema tático que funcionaria a meu favor. Agora sim, fechando o vídeo. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.